Eu pergunto a vocês, quem é mais arrogante? Alguém que escreve uma carta e com toda educação pede para você se humilhar? Ou alguém que grita num palanque dizendo que não vai se rebaixar? Eis a hipocrisia da direita brasileira. Empresários, agronegócio, banqueiros, Faria Lima, políticos bolsonaristas, políticos do Centrão e, claro, a grande imprensa. Quando Donald Trump publicou a primeira carta ameaçando o Brasil e exigindo que Bolsonaro fosse liberado de responder por seus crimes, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, correu para as redes sociais para aplaudir o presidente americano. E, na minha opinião, quem aplaude a chantagem dos Estados Unidos está demonstrando total desprezo ao povo brasileiro. Em nome do ódio e da inveja que os bolsonaristas sentem de Lula, eles são capazes até de permitir a destruição do Brasil por outra nação. Para todo bolsonarista, pouco importa o crescimento do Brasil e a justiça social. Importa destruir Lula para tomar o poder. E, estando lá, ganhar muito dinheiro. Mesmo ao custo da morte de brasileiros numa pandemia ou na entrega das riquezas do Brasil aos Estados Unidos. Você nunca deve ter ouvido Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas prometerem a melhoria de vida do povo através de algum projeto que oferecesse mais empregos ou saúde com qualidade superior ao sistema particular. Eu nunca ouvi. Tarcísio de Freitas é o candidato dos ricos para a presidência do Brasil em 2026. É a opção que a direita tem. No primeiro momento, quando ele aplaudiu a cartinha de Donald Trump, essa elite ficou nervosa e a imprensa foi correndo escrever editoriais atacando o governador de São Paulo. Por que os ricos e os políticos da direita amam o Brasil? Não. Porque eles vão perder dinheiro a partir do primeiro dia em que as tarifas dos Estados Unidos começarem a valer. Porém, a raiva deles em relação ao Lula e a vontade de ganhar a presidência do Brasil em 2026 é tão grande que eles já amansaram para Tarcísio de Freitas. Preste atenção que ele já deu uma desaparecida dos noticiários. Não tem publicado nada mais nas redes sociais e quando fala alguma coisa é sempre uma conversa mole de que o governo precisa se deixar de ser ideológico. A elite, a direita, estão preservando o Tarcísio. Eles não têm mais ninguém para disputar a presidência do Brasil em 2026 e vão ter que manter o apoio a ele, porque por mais que Lula faça o máximo para evitar prejuízos para eles mesmos, não há a menor possibilidade de apoiarem a sua reeleição. Lula, diferente de Tarcísio, nunca vai vender para a elite as empresas estatais que dão muito lucro, como a Petrobras, por exemplo. Lula também não vai permitir mineração em locais de proteção ambiental. Muito menos vai deixar de fazer reforma agrária para garantir que mais pobres também tenham direito a trabalho na terra. Já Tarcísio de Freitas seria o presidente perfeito para a elite. Ele já disse que, se eleito presidente, aplicará o mesmo plano econômico que o Milei praticou lá na Argentina, que já causou uma grave redução dos investimentos em ciência e saúde e a diminuição do poder aquisitivo de aposentados. Lá já tem até médicos vivendo abaixo da linha da pobreza. E você tem alguma dúvida de que, se Tarcísio de Freitas ganhar a presidência, ele entrega muito mais do que PIX e metais raros do Brasil para os Estados Unidos? Alguém duvida que ele vai fazer de tudo para garantir a anistia de Bolsonaro? Nem que para isso ele engrosse a campanha de desmoralização da nossa Constituição, com ataques ao STF? E você, teria coragem de admitir que, agindo assim, Tarcísio estaria sendo ideológico ou ainda não? No caso de Lula, a maior prova de que ele nunca colocou o Brasil abaixo de qualquer ideologia ou de seus desígnios pessoais foi quando, já como presidente do Brasil pela terceira vez, ele não reconheceu que Nicolás Maduro tenha ganhado as últimas eleições na Venezuela, porque, diferente do TSE aqui no Brasil, Maduro se recusou a apresentar os documentos que provariam a integridade do processo eleitoral de seu país. Nessa semana, Maduro disse que a empresa americana Chevron teve a licença renovada pelos Estados Unidos para continuar a produzir petróleo na Venezuela, uma licença que tinha sido cassada em maio. Logo em seguida, ficamos sabendo que Maduro também aplicou uma taxação de até 77% dos produtos brasileiros que chegam lá na Venezuela. Coincidência? Acordo entre Venezuela e Estados Unidos para prejudicar o Brasil? Não dá para saber. Mas nós temos o direito de, pelo menos, desconfiar, já que Maduro ficou chateado com Lula por ele escolher não ser ideológico nas eleições venezuelanas. Agora, olha que interessante essa análise. Se o Brasil caísse no conto do vigário dos Estados Unidos, se ajoelhando para suas exigências,
a gente perderia a nossa independência. Mas se o Lula se rebaixasse a Trump, será que os valentes empresários brasileiros pediriam que ele também fizesse o mesmo em relação à Venezuela? Que se rebaixasse a ela para não perder os negócios que eles têm lá? Olha, eu adoraria ver esses empresários representados por Bolsonaro e Tarcísio de Freitas se manifestando na imprensa, dizendo para o Brasil ser maleável com os Estados Unidos, pedindo diálogo para o Donald Trump e ao mesmo tempo sendo duros com as taxas de Maduro, dizendo que nem se importam com as tarifas de lá. É nessas contradições que enxergamos quem é a elite, quem é Jair Bolsonaro, quem é Tarcísio de Freitas, quem é a direita no Brasil. No fundo, o cálculo que eles fazem em relação a Trump é o de que o Brasil não pode ser tão duro na queda com os Estados Unidos. Querem fazer a gente pensar que nem é tão ruim assim se o STF se acovardasse e deixasse de aplicar as leis aos crimes de Bolsonaro, porque no fundo, o importante mesmo é continuar a exportar para lá e dessa forma garantir a eleição de Tarcísio de Freitas, presidente no ano que vem. Esse que logo de cara já foi flexível, né, com os Estados Unidos. E se Lula é tão ideológico, por que não foi ele a pessoa que, desde 2023, criou entraves contra os Estados Unidos, como fez Bolsonaro em relação à China durante o seu governo? Por que Lula está tão disposto a negociar com Trump? Por que Lula está preocupado com os prejuízos dos empresários e do agro brasileiro? E ao contrário, se esses mesmos empresários e a grande imprensa, que é a sua porta-voz, não são nada ideológicos, por que eles também não reclamam das tarifas da Venezuela agora? Por que não pedem a Lula que se rebaixe a Maduro tanto quanto pedem que ele faça em relação aos Estados Unidos? Como é bom ver como os Estados Unidos está mais perto de uma Venezuela do que o próprio Brasil. E com isso também ver se transformar em pó os argumentos esdrúxulos da direita brasileira.